19. Vamos ler todos, ou melhor, acompanhe a leitura da palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim? A despeito de todos os sinais que fiz no meio dele, com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir este povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores dessa terra. Ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces. Tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo como a um só homem, as gentes, pois, que antes ouviram a tua fama, dirão: não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que ele prometeu com juramento, os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta gerações. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo, desde a terra do Egito até aqui. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Ó Senhor, nós, quando abrimos a tua palavra para ouvirmos a tua voz nessa manhã, nós clamamos ao Senhor que de maneira graciosa e poderosa o Senhor fale conosco, a tua voz se faça ouvir nesse local, não apenas, ó Deus, externamente, mas a voz do teu Espírito fale ao coração do teu povo, trazendo transformação para a glória do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Irmãos, essa narrativa que nós acabamos de ler, ela é parte do todo de uma sequência de pecados graves que Israel vem cometendo contra o Senhor depois da libertação do cativeiro egípcio. Ora, esses pecados, eles são já conhecidos do povo, ou melhor, do próprio Deus. A natureza do homem Deus conhece. Quando Deus os liberta do cativeiro egípcio, imediatamente, no livro de Êxodo, eles passam a murmurar contra o Senhor e vão desembocar ali no pecado da idolatria, fazendo bezerro de ouro, para dizendo: esse Israel é o teu Deus. E naquele contexto, naquele momento da narrativa, o Senhor então se revela a Moisés dessa maneira, como descrito aqui no capítulo 14 de Números. Ele diz, essas são as palavras: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado. Veja, o próprio Moisés, ele usa aquilo que foi dito nas Escrituras acerca do próprio Deus. No versículo 17 ele diz: agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado. Isto é, ele está citando aquilo que já foi dito sobre o próprio Deus em Êxodo, no capítulo 33 especificamente. Tu és longânimo, Senhor. Tu és cheio de misericórdia. Perdoa a iniquidade do teu povo, ainda que não inocenta o culpado. E que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta gerações. E aí, baseado nessa palavra, veja, ele cita as Escrituras lá em Êxodo e diz: perdoa, pois. Então, com base naquilo que tu és, perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia. Ora, são histórias diferentes, mas que têm as reações comuns. Veja, o pecado ali em Êxodo da idolatria fez com que Deus se levantasse contra Israel para destruí-lo como a um só homem. E Moisés intercede e o povo foi liberto. Apesar de mais de 3.000 homens
terem morrido naquele dia. Mas o povo foi poupado. Posteriormente, uma história distinta, mas que tem desfecho idêntico, acontece aqui no capítulo 14 do livro de Números. Isto é, o povo, depois de ter visto o maná cair do céu, rejeita o que Deus provê para eles. Agora, quando eles são enviados para ver o que era a terra que Deus havia dado a eles, eles voltam com um relato incrédulo. 12 espias vão, 10 são incrédulos, 2 creem nas promessas do Senhor. Os 10 incrédulos voltam com um argumento, dizendo: essa terra é maior do que a nossa condição, esse povo é mais poderoso que nós vamos ser destruídos ali. Voltemos para o Egito, é melhor morrer no deserto do que entrar nessa terra. A incredulidade deles trouxe a ira de Deus. E Deus se levanta com a mesma estrutura. Veja, aqui o Senhor vai mais uma vez dizer: sai, porque eu vou destruir esse povo como um só homem. Eu não suporto mais a iniquidade desse povo. Idolatria, incredulidade, o pecado ofende a Deus. O pecado é ofensa contra Deus. Não se pode tratar o pecado da maneira como nós, na nossa cultura, desejamos fazê-lo. O Senhor é santo, e por ser santo, o pecado precisa ser eliminado. Ele não habita onde habita pecado. Ele não anda no meio de um povo onde não há purificação e salvação. Essa é a linguagem bíblica. Veja no verso 11, volte comigo para o texto, por favor. O Senhor diz assim: disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim? A despeito de todos os sinais que fiz no meio dele. O Senhor pergunta: até quando me provocará este povo? Ora, a narrativa, irmãos, ela mostra primeiro o que nós podemos compreender por pecado. Veja, o pecado, ele provoca o Senhor, como está descrito no texto sagrado. Se você pensar nisso, veja, irmãos, um único pecado provoca a ira de Deus, como a Escritura nos descreve. Adão e Eva pecaram e foram expulsos da presença de Deus por um único pecado que eles cometeram. Esse pecado que Deus revela como provocador, ou que o provoca a ira, se dá pelo fato de que esse povo é ingrato. Esse povo, ele, apesar de todo o bem que Deus fez a eles, eles continuam com o coração endurecido. O Senhor diz: o pecado desse povo me provoca, porque tanto bem eu tenho feito a eles. Interessante quando nós pensamos nisso, irmãos, porque certamente o pecado se agrava por várias questões. Quando nós estudamos o pecado de Adão e Eva no Éden, por exemplo, por que é tão grave o pecado de Adão e Eva? Primeiro porque, não é, Deus fez o homem perfeito, mas não imutável, podendo obedecer a Deus ou não obedecer a Deus, mas Deus concedeu a ele tudo o que era necessário para que ele obedecesse. Deus deu a ele uma natureza não inclinada ao pecado, Deus deu a ele família, Deus deu a ele alimento, um jardim, Deus deu a ele tudo o que ele precisava para poder viver com dignidade, todo o bem que era necessário, tudo que era necessário para que ele fizesse a vontade de Deus. E eles se rebelam contra o Senhor.
eles se rebelam contra o Senhor. Dessa maneira, a queixa deles, que provoca ao Senhor, é porque Deus está dizendo, ora, a despeito de tudo que eu fiz por eles, veja, a despeito de todo o bem que eu fiz a esse povo, eles me provocam a ira. É por isso que o pecado é mais grave. O pecado é sério, porque nós nos colocamos contra aquele que é bom e que é todo bem, isto é, que deseja e faz todo bem ao seu povo. Nós nos colocamos contra aquele que nos deu tudo o que precisamos e que nos concedeu todas as coisas que nós temos. E nós provocamos a ira do Senhor, não confiando na sua palavra, não crendo na sua palavra. Interessante, irmãos, você não confiar em Deus, ou no poder dele, ou nas promessas dele, em si mesmo é uma grande provocação. Deus disse, vocês herdarão a terra. Quando eles foram ver a terra, ficaram surpresos com a quantidade de poder que aquela terra tinha e dos inimigos que estavam ali. E eles então não creram nas palavras do Senhor. A base e o fundamento de muitos pecados é a incredulidade. Veja, se você olhar no capítulo 14, veja no texto comigo, ele diz, ora, ainda que não inocente ou culpado, desculpa, é no versículo, é o 14, versículo 11, ele diz assim, até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim? Veja que a incredulidade aqui é a raiz de tudo isso. Eles permanecem no mesmo pecado. Quanto tempo ainda terei de suportar? Veja que o Senhor mostra isso de modo claro. Eles persistem em me provocar. Quanto mais eles me provocam, o Senhor vai mostrar ainda a eles quão irado ele é contra o pecado da incredulidade. Esse pecado, então, é agravado, irmãos, de maneira muito clara. Veja só, a provocação, como falamos, ela se revela mais grave por razões que já foram citadas, mas podemos retomá-las aqui ainda. Ele diz, ora, esse povo é um povo peculiar, é um povo que foi comprado por ele, é um povo que foi tirado dentre os povos da terra, é um povo que foi arrancado da escravidão, um povo que sofria nas mãos dos inimigos. Agora esse povo pertence a Deus. E quanto mais próximo você é de Deus, quanto mais próximo você é dele, maior o seu pecado o provoca. Quanto mais junto dele, quanto mais próximo dele, maior o seu pecado o provoca. Porque exatamente isso, veja, um filho que peca contra o pai, ele tem maior peso do que alguém que passa na rua, que não me conhece e fala de mim. O mal que ele faz para mim não me provoca tanto quanto um filho que você alimenta, que você dá casa, que você sustenta, e ele se volta contra você. É exatamente isso que acontece aqui. Vocês são meus, eu tirei vocês do Egito, eu fiz vocês o meu povo, e vocês se levantam contra mim, vocês provocam. Essa linguagem é impressionante. Até quando me provocará este povo? E nós estamos tão perto do Senhor, mas com tanta incredulidade. Nós já provamos o quanto Ele é bom e persistimos em viver na incredulidade. Nós não confiamos na sua palavra. Nós não esperamos nele. Nós fazemos o nosso próprio caminho. Eles experimentaram o poder de Deus, irmãos.
Eles experimentaram a bondade de Deus. Todos os sinais que o Senhor fez. Eles estavam então obrigados a confiar no Senhor e a segui-lo. Quanto mais o Senhor faz pelo seu povo, a provocação, a incredulidade, a desconfiança se torna um pecado ainda mais grave. Quanto mais ele faz pelo seu povo. Então ele vai dizer a sentença que ele vai dar a esse povo. Veja o verso 12. Com pestilência o ferirei, o deserdarei, e farei de ti o povo maior e mais forte do que esse. Veja que palavra. Com pestilência o ferirei e o deserdarei. Eu vou deixá-los. Eu não deixarei um homem vivo. Eu vou apagar o nome deles, a raça deles. E não haverá mais problemas com esse povo. Ele disse, lembre-se, o que o Senhor está falando aqui é o desejo deles, irmãos. Isso não é um destempero, não, é o desejo deles. O que eles desejavam? Lembre-se dos textos anteriores. Traga à memória o que nós já vimos. E lá ele diz, ora, nós queremos, faça-nos um líder que nos traga de volta ao Egito. É melhor morrer no deserto. Veja, nós queremos abandonar o Senhor. Nós queremos não pertencer mais a Ele. Nós queremos um outro capitão que não seja Ele. Nós queremos voltar para o Egito e morrer lá. E o Senhor está dizendo, olha, eu vou fazer o que eles querem. Eu vou destruí-los de uma única vez. Não sobrará uma raiz, não sobrará um galho, não sobrará um fruto. Filhos rebeldes merecem ser deserdados. Mas vem a pergunta, o que acontece? Ou o que aconteceria com o pacto que Deus fez com Abraão, então? Que ele disse que ele seria uma grande nação. Eles seriam como as estrelas do céu e como a areia do mar. Como seria isso? Aí vem alguns pontos interessantes aqui, irmãos. Deus então colocaria Moisés, ele diz, eu vou levantar você e vou levantar uma outra nação de você. Eu farei de você uma grande nação, maior do que essa. Interessante, irmãos. O povo pega Moisés e diz assim, nós não queremos você, queremos um outro líder. E Deus diz assim, eu vou destruir vocês, eu vou fazer de você a raiz dessa história. Mas preste atenção. Moisés não mudou a sua opinião sobre o seu povo. Deus queria levantar, e não é a primeira vez que isso acontece. A mesma coisa Deus disse a Moisés lá em Êxodo 32, 33 e 34. Agora ele repete isso nesse contexto, mais uma vez. Ora, o que o Senhor está nos ensinando aqui? Se Adão e Eva tivessem sido cortados, ele faria outro. Se Abraão tivesse, a linhagem de Abraão tivesse sido arrancada, ele levantaria outra. Mas como seria isso? Isso não serviria ao propósito dele. Porque agora Deus revelará de maneira ainda muito mais extraordinária atributos que até então não tão bem conhecidos. A longanimidade, a paciência, a misericórdia e o perdão. O Senhor nos ensinará sobre isso.
Mas antes disso, perceba que a resposta de Moisés nos ajuda a entender um pouco. No versículo 13, ou melhor, no versículo 12 e 13, diz: com pestilência eu ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Moisés então responde, verso 13. Moisés respondeu ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. Ora, aqui Moisés não declara, ou de cara, ou de pronto, ele não aceita a proposta. Ele mostra categoricamente que a vida dele e o prazer dele está na glória de Deus e não na honra do seu nome. A única coisa que ele deseja é a glória de Deus e não a honra do seu nome. Ele está preocupado: Senhor, os egípcios ouviram a teu respeito. O que eles vão dizer de ti? Deus teve poder para tirá-los, mas não teve poder para colocá-los na terra. A preocupação de Moisés é com a glória de Deus. Ele é um tipo de Cristo que intercede pelos seus perseguidores e ora por eles, que Deus possa usá-los. Ele é aqui um tipo de Cristo que quando estava sendo morto, orou por aqueles que estavam matando ele, e que veio salvar os seus inimigos. Perceba que a linguagem utilizada num texto revela que o que Moisés propõe ao Senhor é: Senhor, a minha única preocupação é a tua glória e o bem do povo. Não é com o meu nome, não é com a história que falará de mim, não é com a raiz que sairá de mim, mas é com a tua glória e o teu nome e o bem do teu povo. Essa é a preocupação. Ora, irmãos, essa oração, essa petição de Moisés, não é? Nos ajuda muito bem a entender esse papel que ele estabelece aqui no texto. Veja o verso 19, ele diz: perdoa, pois, a iniquidade deste povo. Perdoa a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado este povo desde a terra do Egito até aqui. A preocupação dele é: perdoa o pecado deste povo. Ora, irmãos, quantas vezes o Senhor Deus poderia ter destruído a mim e a você pela nossa incredulidade, pela insistência no mesmo pecado, por andar constantemente no mesmo erro. Quantos de nós já deveria ter sido lançado no inferno por tanto pecado? Como poderia ser, irmãos, se não tivesse um intercessor ali diante do Pai, dizendo a ele com as suas mãos, as marcas nas minhas mãos e a cicatriz no meu lado: eu morri por ele, eu dei a vida por ele. Essa é a única razão pela qual nós não somos destruídos como um só homem diante dos olhos de Deus. Ele apela ao Senhor. Moisés apela pelas misericórdias do Senhor. Cristo apela por sua obra
e por sua obediência. A obediência de Cristo é meritória. Moisés tem que clamar pela misericórdia, não na sua obra. Ele não diz, porque eu fiz isso pelo povo, porque eu morri pelo povo. Ele clama pela misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus, ela só é possível se a justiça dele for satisfeita. E está diante dos olhos de Deus aquele que satisfez toda a justiça de Deus, Jesus Cristo. Por isso, João descreve com essas palavras: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis, mas se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E a linguagem é essa, ele diz, ele é a propiciação pelos nossos pecados. É com base no sacrifício dele que ele intercede por nós. Moisés clama, misericórdia, Senhor. Mas ele então insiste em duas coisas importantes que já foram citadas e vamos poder aprofundar um pouco mais. Primeiro, ele insiste na glória de Deus. Verso 13 a 16, veja comigo. Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com tua força fizeste subir este povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra. Ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, tua nuvem está sobre eles, e vais adiante dele numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo como a um só homem, as gentes, pois, que antes ouviram a tua fama, dirão, não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra, que ele prometeu com juramento, os matou no deserto. Os egípcios ouvirão isso. Eles viram o teu poder, agora dirão, ele não pôde colocá-los na terra prometida. A honra de Deus, irmãos, está mais próximo do coração de Moisés do que o seu próprio interesse. A honra de Deus está mais próximo do coração de Moisés do que o seu próprio interesse. Ele ordena seus argumentos dessa forma. Os olhos tanto do Egito como os olhos de Canaã estão sobre esse povo. Grande expectativa surgiu. Eles ouviram falar acerca de ti. Eles veem que povo é esse. Que povo particular é esse? Que povo próprio é esse? Que Deus tira do meio dos povos e anda no meio deles. Eu estarei convosco todos os dias. Que está com eles, no meio deles, habita neles. Que povo semelhante existe na terra? Quem debaixo dos céus recebe um cuidado como esse? Quem debaixo do sol é amado como esse povo? E se esse povo for destruído, Senhor, os egípcios vão ouvir falar sobre isso. E eles dirão aos habitantes da terra: Deus não tem poder. A força dele é limitada. Eles dirão acerca de ti. Ora, irmãos, podemos dizer com as palavras tão claras: ele os matou no deserto, porque ele não foi capaz de trazê-los à terra de Canaã. O braço dele ficou curto, e o seu estoque de milagres acabou. Então Moisés diz que a
tua justiça e a tua ira não seja mais glorificada do que a tua misericórdia. Que a tua justiça, que a tua ira não seja mais glorificada do que a tua misericórdia. Faça com que a misericórdia se coloque acima do julgamento. Então o teu poder será impedido de destruir. O Senhor não devastará esse povo. Ora, irmãos, isso então nos dá um padrão até de oração. Podemos pensar nisso na prática. A melhor maneira de apelar a Deus na oração, o melhor apelo a Deus na oração, é a honra do seu nome. Busque a honra de Deus. Ora, isso está de acordo com a própria oração que o Senhor nos ensinou. Santificado seja o teu nome. Que o nome do Senhor seja o objetivo da nossa petição. O ter ou não ter, o perder ou ganhar, seja para a glória de Deus. E isso seja o objetivo da nossa oração. Interessante que o Senhor faz isso. Lá em Deuteronômio, no capítulo 32, verso 27. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Deuteronômio 32, verso 27. Versículo 27. Diz assim a palavra de Deus: se eu não tivesse receado a provocação do inimigo, para que os seus adversários não se iludam, para que não digam, a nossa mão tem prevalecido, e não foi o Senhor quem fez tudo isso. Veja que coisa interessante. Se eu não tivesse receado a provocação do inimigo, para que os seus adversários não se iludam, para que não digam, a nossa mão tem prevalecido, e não foi o Senhor quem fez tudo isto. Eu impedi para que ficasse claro que quem faz todas as coisas sou eu. E quando nós buscamos, irmãos, esse argumento na nossa oração, para dar honra a Deus, não aos inimigos, quando a honra do Senhor é o alvo do nosso pedido, a glória do Senhor, nós buscamos que o nome do Senhor não seja blasfemado entre as nações. Interessante aqui no verso 17 e 18, do mesmo capítulo de Números, veja por favor, ele diz: ora, agora pois rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, e que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente ou culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. A proclamação do seu nome, verso 17. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado. Faz com que o poder do Senhor seja grande. Veja que poder. Entenda, irmãos, que o poder poderia ter sido apenas o Senhor enviar a sua ira contra o povo e destruí-los de uma única vez. Isso é o poder, isso é a força de Deus. Mas ele fala no poder numa outra perspectiva, que é a misericórdia dele. Quem é Deus? Quem no mundo tem Deus tão próximo como o nosso Deus? Quem tem nessa terra Deus perdoador como o nosso Deus?
A destruição contra aqueles que se levantam contra nós, isso é a coisa mais natural. Mas perdoar aquele que o provoca. Perdoar aquele que se levanta contra a sua bondade. É mostrar grande poder. Grande poder. Só o Senhor pode perdoar pecados. Esse é um poder que nenhum homem nessa terra tem, senão dado pelo próprio Deus. Por mais que perdoemos uns aos outros como analogia ao perdão de Deus, nós nunca poderemos transformar alguém que quebra a lei e por isso está debaixo de uma condenação. Nunca podemos declarar esse ímpio justo, senão o próprio Deus. Aqui o Senhor descreve, e a linguagem do texto de Êxodo nos ajuda a entender isso, irmãos. Veja, o 17, agora pois rogo-te que a força do meu Senhor, veja, que linguagem, a força do meu Senhor, se engrandeça, que a tua força se manifeste, não em destruir o povo, mas em ter misericórdia desse povo. Que coisa impressionante, irmãos, aqui, que coisa impressionante nós pensarmos que a misericórdia e a salvação, ela anda de mãos dadas com a justiça e com a ira de Deus. Em nenhum lugar se fala com mais força, em nenhum canto, em nenhum lugar da revelação da Escritura, e nem no mundo se fala em maior força da ira de Deus do que a cruz de Cristo. Quando ele derramou sobre o inocente a ira que era sobre nós. Em nenhum lugar, em nenhum canto da revelação bíblica, nem no mundo, se fala das maiores alturas do amor de Deus do que na cruz do Calvário. O mesmo que estava sendo esmagado, ele teve misericórdia de Israel. Veja o texto, irmãos. Veja o texto, quando ele diz no verso 11, este povo, até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele, com pestilência o ferei e o deserdarei. Ali, Deus teve misericórdia dele. Deus ia esmagá-lo, ia moê-lo, mas ele não teve misericórdia do seu filho. Na cruz do Calvário, ele diz o texto, ele foi moído, esmagado pelo nosso pecado. Deus não teve misericórdia do seu filho para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados. Ninguém teve amor assim. Exatamente no mesmo lugar, no mesmo local, na mesma cena, na cruz do Calvário, a ira e a misericórdia de Deus se revelam aos homens. E aqui ele faz com o seu povo: eu não vou esmagá-los, porque alguém vai ser esmagado no lugar deles. Eu não vou destruí-los, porque alguém será no lugar deles. E a misericórdia do Senhor então se engrandece e se avoluma e toma conta da narrativa. Aquele lugar de ira, agora o Senhor diz, ouvindo a voz do intercessor: esse é o teu nome, Senhor. Tu és grande em misericórdia. Tu perdoas a iniquidade
e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado. E visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. É aqui, Senhor, que se revela. E aí, com base no que Tu és, ele ora: perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da Tua misericórdia. E como tens perdoado este povo desde a terra do Egito até aqui. Até aqui. O Senhor revela a sua natureza e o seu ser diante da ofensa. A bondade da natureza de Deus se revela. Ele é paciente, tardio em irar-se, grande em misericórdia. Ele não é provocado repentinamente, mas ele tem compaixão dos ofensores. Aprendemos sobre a sua prontidão em perdoar pecados, purificar-nos de toda sorte de pecado. A sua não vontade de proceder para o extremo, quando até mesmo ele tem de punir os pecadores. Ele tem misericórdia do seu povo. Ele apela para a experiência de Êxodo 32 e traz essa verdade agora nesse contexto. Isso nos ensina a orar também. Primeiro, a honra, a glória de Deus é o nosso primeiro objetivo no que pedimos a Ele. Mas nós oramos de acordo com as Escrituras, com aquilo que Ele se revela. Como o Senhor fez no passado, faz agora também. Tenha misericórdia do seu povo. Certamente, irmãos, narrativa gloriosa como essa que o Senhor nos concede, nós somos impedidos, diante da misericórdia de Deus, a olhar para o pecado com um pensamento sobre o pecado tão raso, como se fosse algo de menor importância. Deus perdoa mesmo o nosso pecado, então tudo bom. É uma palavra comum na boca das pessoas: perdoa meus pecados, Senhor. Pela multidão dos meus pecados, eu não sei nem exatamente que pecado eu cometi, eu não consigo nem mesmo me expressar dessa forma. E muitas pessoas fantasiam achando que é coisa fácil ter o perdão. Eles sabem que Deus é cheio de misericórdia e que Deus ouve as nossas orações. Eles oram a Deus por perdão. E aqui eu cito as palavras de Thomas Boston: achando que é tão fácil, eles vivem assim. Eles vivem como leões, que pulam como cordeiros do colo de Dalila para os seios de Abraão. Eles acham que eles são assim, que eles vivem como leões, que pulam como o cordeiro do colo de Dalila para os seios de Abraão. Acham que o perdão é simples assim. Porque se você um dia for perdoado, isso vai mudar a sua mente. Isso vai mostrar o custo que teve. Cristo foi morto pelo teu pecado. A tua cédula de libertação foi escrito com sangue do Cordeiro. O
teu pecado foi perdoado com a morte do inocente. Nós não podemos pensar no perdão, porque é interessante como a Escritura descreve isso. No Salmo 130, tão lido aqui por nós, nos textos que falam acerca da certeza do perdão. Os versos 3 e 4 do Salmo 130, veja. Veja o que o perdão produz na vida do crente. Não é a frouxidão para pecar, mas o temor do Senhor. Salmo de número 130, verso 1 em diante, diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Contigo está o perdão, para que te temam. Não é para que pensemos que nós fomos perdoados e vamos viver agora como queremos, porque o Senhor facilmente nos perdoa. Você quer ver essa imagem descrita na Bíblia? Volte comigo para Levítico, o texto já exposto por nós, do capítulo 9, por favor. Levítico capítulo 9. Os 4 últimos versos. Ou melhor, 22, 23, 24. Diz assim. Levítico 9, verso 22 a 24. Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou. E desceu, havendo feito a oferta pelo pecado, e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto, e a gordura sobre o altar, o que vendo o povo jubilou, e prostrou-se sobre o rosto. O altar preparado, o cordeiro sobre o altar, e o povo diante de Deus. Pecadores e o inocente. Deus envia fogo do céu, que deveria consumir-nos, e consome o cordeiro. Nós fomos poupados. Nós fomos libertos. Ele morreu em nosso lugar. Como eu posso ver essa imagem e dizer: o perdão é a coisa mais fácil do mundo? Usar isso como se fosse algo tão rotineiro, sem entendermos o que estamos fazendo, ou até mesmo falando. Aquele povo estava ali diante de Deus, pronto para ser destruído. E Moisés disse: perdoa o pecado desse povo. Porque o cordeiro foi imolado, esmagado em nosso lugar. Não vamos expor a sequência, porque isso vai ficar para o próximo domingo, mas o verso 20 do capítulo 14 eu encerro aqui. Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Segundo a tua palavra, eu perdoo este povo. Pela obra e pela misericórdia de Deus. Que grande Senhor nós temos. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa para você que está
fora de Cristo e longe dele agora. Se Cristo não foi morto pelos teus pecados, você é sacrifício para você mesmo. Você é o seu próprio sacrifício. Cairá sobre ti a ira de Deus que caiu sobre Cristo. Corra para o Cordeiro. Corra para Cristo. É só lá que você encontrará abrigo e proteção, e perdão e salvação. Mas para você, irmão em Cristo, que já está no Senhor e conhece essa verdade, mas tem vivido no pecado, até quando nós vamos provocar o Senhor? Até quando nós viveremos provocando o Senhor? Humilhe-se diante dele. Clame a misericórdia dele. Ele te libertará e transformará você. Mas que bênção sabermos que o povo de Deus, precioso, eleito, escolhido antes da fundação do mundo, esse povo conhece aquilo que os ímpios não conhecem. Que ele é cheio de misericórdia e rico em perdoar. Só o povo de Deus conhece essa verdade. E quando orarmos ao Senhor, lembre-se das duas verdades imprimidas aqui por Moisés. Busque a glória de Deus e não a sua própria. E ore com base naquilo que Deus revela na sua palavra. A Escritura, ela vai dar conteúdo à tua oração. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Nós te damos graças, Senhor, por tua palavra, por tua misericórdia, pela graça de o Senhor nos fazer conhecer algo tão extraordinário, Senhor, que nossos olhos não poderiam ver, que a nossa mão não podia tocar, que o nosso pensamento não poderia compreender. Mas o teu Espírito poderoso nos fez contemplar tão gloriosa verdade. Tu és a nossa salvação, Senhor Jesus. Tu és a nossa esperança, Senhor Jesus. Em Ti temos o perdão dos nossos pecados. Ensina-nos a vivermos para a Tua glória todos os dias da nossa vida. E salva aqueles que estão sem Ti agora. Revela-te poderosamente nessa manhã. Em Jesus Cristo nós oramos. Amém.